Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 29 de abril de 2026, já estamos no meio da semana, é quarta-feira. Começando pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos aí de relevante, pessoal, a decisão do Fed em relação à taxa de juros, a manutenção feita de 3,75% anual, já era estipulado aí pelo próprio mercado, a manutenção da taxa, então sem muitas surpresas. Posteriormente tivemos a declaração de Jerome Powell, presidente do Fed, inclusive hoje foi seu último dia frente à presidência. Basicamente, ele frisou que a economia ela cresce de forma moderada, o mercado de trabalho ele é estável e o desemprego também é constante. Também enfatizou que a inflação permanece elevada em parte, né, ocasionada aí pelo aumento dos preços, né, globais de energia. Então, o conflito, né, pessoal, no Oriente Médio acaba acrescentando essa incerteza e os futuros, né, movimentos da taxa vai depender aí dos dados recebidos, sem um caminho pré-definido. Então, um pouco mais de incerteza nesse pote que a gente vem acompanhando aí ao longo dos meses, sem muitas modificações em relação ao cenário econômico. Em relação às três principais bolsas, tivemos aí caminhos opostos, S&P basicamente no 0 a 0, Dow Jones recuo de 0,57 e Nasdaq também fechando quase que no 0 a 0. Pessoal, vindo para o Bitcoin, foi um pouquinho diferente aqui, teve uma queda mais acentuada comparada às três principais bolsas, tivemos aí uma queda de 0,72%. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 75.596 dólares. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando aí, nós tínhamos colocado algumas condições, percebemos naquela ocasião, adentrando volume comprador, um candlestick na qual estávamos com abertura às 9 da noite, tínhamos sim uma grande possibilidade da busca pela média de 20 períodos aqui para nós, no tempo gráfico de 4 horas, eventualmente o preço se mantendo acima aqui, né, pessoal, dos 76,5. Então, logo após a análise, pessoal, adentrou bastante volume comprador, acho que foi quase que imediato após a publicação. E aí a gente, né, sem muitas surpresas, viu o preço batendo cabeça aqui por diversas horas. E aí, pessoal, qual que era a condição imposta para que o mercado pudesse ensaiar a busca pelo topo duplo, né? A gente sabia que a aproximação de fato deste topo aqui seria muito mais difícil, eventualmente, né, caso acontecesse aí algum anúncio extra-campo, né, pessoal, alguma notícia que pudesse aí trazer, né, o interesse aqui pelo ativo. Nós não tivemos nada de muito relevante no dia de hoje. E aí o ensaio, né, pessoal, acabou vindo inclusive antes da confirmação de rompimento. Porém, é aquela velha história, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Quando eu falo isso, pessoal, quando a gente analisa aqui de forma fria e calculada, vamos ver como é que foi o fechamento de preço nesses candlesticks. Então tivemos o primeiro aqui, pessoal, primeiro encontro da média, fechamento abaixo, sem confirmação. Posteriormente, uma nova tentativa de rompimento, fechamento abaixo, sem confirmação. Já no terceiro, pessoal, veio sim um movimento verticalizado, né? A gente chegou aí na proximidade dos 77.900. Ok, fechou acima, primeiro candlestick, volume comprador, padrão de força, check. Segundo, pessoal, nós precisávamos também preço fechando acima, prevalecendo volume comprador,
né, teoricamente, para confirmar esse rompimento da média. E o que veio para nós? A recusa de preço imediato e a desova. Nós sabíamos que, não havendo a confirmação de rompimento, a natureza do preço seria novamente buscar a região do nosso suporte aqui na proximidade dos 75 mil, na qual também foi identificado a acumulação de lotes, então tinha bastante dinheiro na mesa. Nós sabíamos que os compradores, né, neste primeiro momento, poderiam atuar na iminência de manter o preço acima. Então, interessante, pessoal, quando a gente reduz o tempo gráfico e a gente percebe aqui a recusa de preço da média, olha só como foi delineado aí um movimento totalmente descendente, com topos e fundos, né? Então, veio uma desova muito forte, né, após a notícia da manutenção da taxa de juros, posteriormente as declarações de Powell, aí sim a gente veio buscar aqui a região na qual esperávamos. Colocamos também uma observação de que o mercado eventualmente poderia, né, pessoal, ensaiar um pullback, uma retração aqui no 75,650. Foi quase que em cima aqui, pessoal, do nível mencionado. Olha só que interessante. Tentativa aí, pessoal, de pullback, retração. Chegamos aos 76,200. Também mencionamos que, né, seria mais difícil a gente imaginar uma reversão partindo deste ponto. Então, sabíamos que poderia haver essa retração posteriormente, né, buscar a região dos 75 com bastante louvor aqui, pessoal. Você que não viu a análise de ontem, tá aí disponível no canal. Basicamente o que a gente passou, concretizou hoje, quase que com perfeição, atingindo os níveis com exatidão. Chegamos aqui bem próximo de 75, acabou passando um pouquinho, mas veio a recusa de preço. E aí os compradores tentando um ensaio novamente, buscando aí, né, ou pelo menos a tentativa novamente, né, de buscar aqui a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Então, pessoal, o que a gente vê aí de cenário em diante, né? A gente já percebe, né, que os vendedores continuam sobressaindo, inclusive no fechamento desse candlestick atual, agora 1 da manhã, prevalecendo, né, volume vendedor. Novamente teremos um engolfo desses compradores, né? Volume induz tendência, e aí uma grande probabilidade de testarmos novamente essa região aqui próxima dos 75 mil. Então, na próxima hora até o fechamento, imprescindível acompanhar qual que será a formação final deste candlestick. Virando para, né, o lado dos compradores, pessoal, a gente tem novamente, né, uma possibilidade, né, de buscarmos aqui a proximidade da média, aqui no 76,600 aproximadamente. Novamente colocamos uma condição gatilho, pessoal, para a gente almejar aí, né, a busca por níveis superiores, né? A gente vai precisar de 2 candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força. Eu particularmente acho mais difícil, diante do cenário que está sendo delineado para nós. A gente tem aí um topo duplo, até então, posteriormente um novo topo mais baixo do que os anteriores, vai se formando uma estrutura descendente, os vendedores sobressaindo. Então, particularmente, acho mais difícil essa conquista, mesmo que os compradores consigam, nessa próxima hora, reverter o cenário atual, mas a gente coloca, né, como possibilidade, porque o mercado é muito dinâmico, é soberano, né, e pode mudar simplesmente de uma hora para outra. Tá? Então tem aqui essa condição imposta. Agora, pessoal, fechando da forma como está, né, é imprescindível, a gente vai testar novamente aqui, região próxima de 75. A gente já vai analisar o livro de ofertas, verificar se ainda existe acumulação de lotes. Aqui é um ponto, pessoal, muito importante, seja para o rompimento ou a recusa de preço. Tá? Rompimento, pessoal, confirmação também, 2 candlesticks, tempo gráfico de 4 horas, ambos com volume vendedor prevalecendo, pelo menos um característica de força. Martelo invertido, maruboso, enfim. Confirmação de rompimento, pessoal. Acionando o gatilho, a gente precisa tomar cuidado
Como eu mencionei nas análises anteriores, a região próxima aqui, pessoal, dos 73.800, nós tivemos aí múltiplos encontros em 3 semanas, abertura, fechamento e máxima dessas 3 semanas. Então, pode ser que aqui nós tenhamos uma reação por parte dos compradores, né, na iminência de tentar manter o preço acima. Obviamente, né, chegando a este patamar, a gente vai analisar como será essa reação, né, para justamente a gente entender se teremos, né, continuação pela busca por níveis superiores de preço ou simplesmente será aí um pífio pullback, uma retração, basicamente que simbólica. Então, a gente precisa aguardar eventualmente, mas é um ponto que me chama a atenção, né, pela exatidão das 3 semanas, né, desses encontros, trazendo aí um pouco mais de conflito de interesses, tá? Então, cuidado aí, porque eventualmente, confirmando esse rompimento deste suporte no 75, provavelmente é a região na qual iremos buscar e ali muita cautela, né, justamente porque é um ponto que temos um conflito de interesses gigantesco aí por parte, de grandes institucionais, tá bom? Então acho que basicamente é isso, pessoal. Aqui no gráfico, sem muitas alterações, né? Acho que o cenário está bem claro aí o que está rolando. Os pontos, né, que vocês deverão estar ligados daqui em diante. Vamos ver se os vendedores irão conseguir, né, pessoal, confirmação de rompimento dessa região de 75 e aí, eventualmente, a gente deverá buscar ali a proximidade dos 73.800, fazendo alusão àquele nível com os encontros, né, da abertura, fechamento e máxima de 3 semanas, tá? Acho que aqui estamos ok. Vamos ver o livro aqui, pessoal. Se a gente consegue fortalecer nossa tese. Bom, pessoal, aqui pelo lado dos compradores, ó, acumulação próxima do 7.4 aqui, pessoal. A gente coloca ali o 7.3.800. Então pode ser que já na proximidade do 7.4 a gente, enxergue aí uma eventual tentativa de reação por parte dos compradores, mas eu opto ir mais pelo gráfico, porque aqui nós estamos utilizando apenas um livro de ofertas, né, dentro aí de um contexto global. Tudo bem que a Binance é a maior em volume, mas nós sabemos que grande parte hoje, né, do volume negociado no mercado cripto vem dos ETFs lá nos Estados Unidos. Então, eu ainda prefiro, né, colocar a região dos 7.3.800. O mais importante é óbvio que se houvesse acumulação de lotes aqui também ia fortalecer ainda mais a nossa tese. Mas tudo bem. E pessoal, mais abaixo diluído, acumulação somente no 72,5. São quase 7,2 milhões de dólares posicionados. 7,2,5 já está bem abaixo aqui, né, pessoal? Já é um cenário um pouco mais delicado. E aí, partindo desse princípio de que, o mercado venha buscar alguma hora este nível, a gente muda, né, a engrenagem atual, a estrutura vigente entre topos e fundos ascendentes para algo, né, entre topos e fundos descendentes, né, pessoal? E aí fica evidente a maior probabilidade de a gente buscar a banda, né, inferior do canal, que também pode ser aí, né, pessoal, uma estrutura de bandeira de baixa em vista, né, desse movimento verticalizado vendedor, né, sendo o mastro, e estamos aí dentro, né, da flâmula trabalhando com o preço. Então tem todo esse contexto macro que precisa ser colocado aí no mindset de cada um de vocês. Voltando para o livro, mais abaixo também, pessoal, bem pulverizado. Aí só ali a partir dos 68 mil a gente vai ter mais acumulação, mas diante da distância do preço a mercado, talvez não faça tanto sentido darmos muita ênfase neste momento. Pelo lado dos vendedores, pessoal, manutenção do livro de ontem, pulverizado, acumulação somente a partir dos 79 mil dólares, são
6 milhões posicionados. Não é uma barreira imponente, mas nos 80 permanece o que enxergamos ontem, quase 12 milhões de dólares posicionados. Normal, pessoal, virada de dezena, proximidade aqui da banda superior do canal, da nossa resistência horizontal, total sentido, perdão, mas que neste momento não favorece, pelo menos por enquanto, né, a busca por esses patamares, tá? Vamos ver se muda de um dia para outro e se aparecer boas evidências aqui, a gente irá analisar juntamente, traduzir para vocês em primeira mão. Fechado, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É fundamental para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.